Irmãos, reverentemente, vamos nos colocar de pé para acolher o pastor Ciro Sanches, que está com a oportunidade. Glória a Deus. Quero saudar todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. E aproveitando que estamos em pé, quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias. Nós vamos ler a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui nesta noite. Quero agradecer a Deus pela porta que Ele me abriu para estar aqui com os irmãos mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor e amigo Paulo Freire, agradecer pelo honroso convite e pela maneira tão hospitaleira com que tem me recebido aqui por meio do seu corpo de obreiros, e tenho muitos amigos aqui, uma alegria revê-los, uma alegria também conhecer pessoas. Eu fico olhando assim para reconhecer, e já reconheci muita gente, e tem muita gente nova que a gente está conhecendo agora, mas é um prazer estar com todos nesta noite. Meus irmãos, eu quero ir direto ao assunto. Há uma palavra que está no meu coração, que eu quero partilhar com os irmãos nessa abertura deste fevereiro teológico. Grande é a minha responsabilidade aqui, numa igreja em que há tantos mestres, tantos professores de Bíblia, tantos pregadores, e eu me sinto honrado em estar aqui nesta noite entre os irmãos. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração, baseada nesse texto que acabamos de ler, um texto muito conhecido, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Os irmãos sabem que Paulo escreveu esta carta durante a sua segunda viagem missionária. Paulo partiu lá de Antioquia da Síria, onde estava a sua igreja mãe. Após o concílio que houve no ano de 49, Paulo e Barnabé tinham feito uma viagem, e eles então, após participarem daquele concílio que decidiu o rumo da igreja a partir daquele momento, porque havia pessoas que queriam ali apresentar um novo evangelho, um evangelho mediante a salvação proposta por meio de obras, e eles então entraram num consenso, houve uma decisão, uma carta foi enviada para as igrejas gentílicas, e então Paulo e Barnabé decidiram fazer mais uma viagem missionária. Só que havia um problema. Barnabé queria levar o seu sobrinho Ló, que desertara na primeira viagem, e Paulo disse: olha,
eu não quero que Marcos vá conosco, porque não é justo que ele, que nos abandonou lá em Perge da Panfilha, ele voltou para Jerusalém. Eu não confio nesse rapaz, eu não quero que ele vá conosco. E Barnabé insistiu, não, vamos levá-lo e tal. Bom, houve uma desavença entre eles, acabou que eles se separaram e formaram-se duas comitivas. Bom, eu não vou entrar aqui nos pormenores, porque depois eu devo voltar a esta segunda viagem, mas o fato é que nessa segunda viagem, Paulo estava em Corinto, quando ele escreveu aos Tessalonicenses, lá por volta do ano 50 a 51, e essa data é certa, porque no começo do século 20 foram encontradas peças ali naquela região da Caia, inclusive uma placa com o nome de Gálio, que era o procônsul da Caia. Os irmãos se lembram que Paulo compareceu diante desse governador, e havia lá a inscrição de que ele fora governador exatamente no ano de 51, e se Paulo passou por lá e ficou por lá 1 ano e meio, é bem possível que essa data de 51 a 52 esteja certa. Mas meus irmãos, não entrando aqui em muitos pormenores sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a palavra que está no meu coração, na verdade, tem esse texto bíblico que acabamos de ler, não como ponto de partida, mas sobretudo como ponto de chegada. É muito comum nós dizermos que estamos lendo uma palavra, um versículo, uma passagem como ponto de partida, mas esse texto, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, especialmente os versículos 16 e 17, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este texto bíblico é ponto de chegada para a palavra de Deus que está no meu coração. Nesta noite, se fôssemos dar um título para esta rápida meditação, apesar de ter vários tópicos, mas vai ser uma abordagem bem objetiva. Se fôssemos dar um título para esta mensagem, talvez você fique até espantado do título que eu vou dar, mas depois você vai entender. O título para esta mensagem é a seguinte: as 7 viagens de Paulo. 7 viagens, irmão Ciro? Eu já ouvi falar que Paulo fez 3, no máximo, claro, 4, porque tem aquela viagem que ele foi conduzido como preso. Sim, e isso no livro de Atos. Só que se você estudar as epístolas de Paulo, você vai descobrir, como eu descobri também, que Paulo fez, mas pelo menos, ou melhor, não que ele fez, a Bíblia menciona pelo menos mais 3 viagens do apóstolo Paulo, além daquelas 4 que estão em Atos, que você conhece muito bem. Há outras 3 mencionadas na Bíblia, e é interessante que com cada uma dessas viagens, nós temos pelo menos uma lição importante para nós, e para que nos conduzamos sabiamente no ministério, na obra que Deus tem colocado na nossa mão. A primeira viagem, todos conhecem, claro, eu vou aqui só mencionar, é a viagem que Paulo fez com Barnabé, que nós poderíamos chamar até de viagem de Barnabé. Claro que Paulo depois assumiu o protagonismo, então nós falamos de viagem de Paulo, mas na verdade, na primeira viagem, Paulo, até então chamado Saulo, se bem que ele tinha os 2 nomes, mas Lucas depois prefere utilizar o nome romano de Paulo, por causa da prevalência do seu trabalho entre os gentios, mas ele também se chamava Saulo, era o seu nome de origem hebraica, judaica. Ele era então Saulo, também chamado Paulo.
E essa primeira viagem de Paulo com Barnabé, poderíamos chamar perfeitamente de viagem de Barnabé, mas nós chamamos de viagem de Paulo, porque Paulo acaba assumindo o protagonismo no livro de Atos. Mas Barnabé também teve o seu protagonismo, a sua importância, mas isso seria um assunto para outra mensagem. Mas nessa primeira viagem, Paulo e Barnabé saem lá de Antioquia da Síria, onde estava, repito, a igreja mãe dessa dupla, que poderíamos chamar de uma dupla dinâmica. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, quando se falava de dupla dinâmica, nós nos lembrávamos sempre de Batman e Robin. Mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu descobri que essa não é a verdadeira dupla dinâmica. Barnabé e Saulo, que dupla dinâmica! Dinâmica porque essa dupla era movida pelo poder dinâmico do Espírito Santo. Você sabe que a palavra poder no grego vem de dinamis, que significa, que deu origem, claro, a dinamite, dinâmico e assim por diante. Lá, por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis a virtude, ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, disse Jesus, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra ali, poder ou virtude, no grego também é dinamis, que é justamente uma referência ao poder dinâmico do Espírito Santo. Aleluia, e é este poder que estava sobre a vida de Paulo, é este poder que estava sobre a vida de Barnabé, e por isso eles formavam uma dupla dinâmica. Que viagem maravilhosa foi aquela! Eles saíram lá, tendo sido chamados, convocados pelo Espírito Santo, porque a igreja de Antioquia da Síria, uma igreja fervorosa, porque lá estavam homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Barnabé, que a Bíblia também chama textualmente de cheio do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 11, versículo 24, Paulo também, que fora cheio do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 9, e no capítulo 13 também, a referência textual a esta bênção de Deus sobre a vida de Paulo. A igreja era uma igreja fervorosa, era uma igreja pentecostal, como nós diríamos hoje. E quando eles estavam lá, orando, buscando a Deus, diz a Bíblia que o Espírito Santo falou. A Bíblia não diz como falou, por certo, foi por meio do dom de profecia. Deus usou algum profeta, alguma profetisa, para transmitir aquela mensagem, e a palavra foi direta: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Muito grato. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E eles então saíram naquela primeira viagem, passaram por Chipre, que era a terra natal de Barnabé. Antes disso, claro, eles passaram pela Seleucida, fundada por Seleuco, um dos generais de Alexandre o Grande. Foram para Chipre, lá em Chipre passaram por Salamina, por Pafos, que é um lugar conhecido do outro lado da ilha de Chipre, porque ali o procônsul Sérgio Paulo, e é a primeira vez que o nome Paulo aparece na Bíblia. Você sabia? Muitos pensam que é uma referência ao apóstolo Paulo, a primeira vez. Não, a primeira vez que o nome Paulo aparece na Bíblia é quando Sérgio Paulo, ali, aquele procurador, na ilha de Chipre, ele ouve a mensagem do Evangelho, mas havia um homem querendo atrapalhar ali a mensagem, mas Paulo estava cheio do Espírito Santo e repreendeu aquele homem. Elimas, diz a Bíblia, o mágico. E grande foi a obra de Deus ali também, meus irmãos, em Pafos. E eles ali, atravessando o mar Mediterrâneo, foram para a Ásia Menor, atravessaram Perge da Panfilha, um lugar muito difícil, um lugar pantanoso, e foi ali que João Marcos resolveu voltar, resolveu ir para Jerusalém, e foi motivo de desavença posterior entre Paulo e Barnabé, mas depois também, Deus está no controle de tudo, e isso acabou sendo uma bênção para a obra de Deus. Mas meus irmãos, então, atravessaram ali Perge na Panfilha, depois foram para Antioquia da Pisídia, já na
Ásia Menor, Icônio, Listra, Derbe, e voltaram pelo mesmo lugar, confirmando os ânimos dos irmãos. E a primeira viagem termina quando eles voltam, convocados que foram para participar do concílio em Jerusalém. E meus irmãos, esta foi a primeira viagem. Eu cito aqui resumidamente, porque quero destacar uma lição importante que vemos quando estudamos o livro de Atos, especialmente os capítulos 13 a 15, uma lição importante. E a primeira, eu vou apresentar 7 de maneira bem objetiva. A primeira lição é que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para cumprir bem o nosso chamado. Eu falei que Barnabé e Saulo, que a posteriori foram chamados de Paulo e Barnabé, porque Paulo assumiu o protagonismo, não porque ele quis, mas porque foi assim que Deus os dirigiu. Eu disse que eles formavam uma dupla dinâmica, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Irmãos, esta é uma primeira lição para nós. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para cumprir o nosso chamado. Eu fico maravilhado quando eu vejo no livro de Atos esta expressão, cheio do Espírito Santo. Ela não está lá por acaso, porque foi registrada por um homem que não era simplesmente um historiador ou um médico, que é importante ser um médico, mas Lucas também era um teólogo. Claramente, quando ele escreve, você percebe que na sua narrativa ele tem intenção teológica, ele tem intenção de comunicar verdades importantes. E não é por acaso que ele usa esse termo, cheio do Espírito Santo, 4 vezes em Lucas, e em Atos dos Apóstolos ele também emprega esta mesma expressão por 10 vezes. No capítulo 2, versículo 4, todos conhecem, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No capítulo 4, versículo 8, Pedro perante o Sinédrio estava cheio do Espírito Santo. No capítulo 4 ainda, versículo 31, a igreja do Senhor estava sendo perseguida, mas diz a Bíblia que tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. No capítulo 6, versículo 3, um dos requisitos para ser um dos primeiros diáconos da igreja primitiva era ser cheio do Espírito Santo. No capítulo 6, versículo 5, Estevão foi eleito diácono. Por quê? Porque ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. No capítulo 7, versículo 55, Estevão foi apedrejado, mas antes disso, ele viu o céu aberto, ele viu que Jesus estava em pé, à direita de Deus. Sabe por quê? Porque ele também estava cheio do Espírito Santo. No capítulo 9, versículo 16 ou 17, diz a Bíblia que Ananias orou por Saulo, para que Saulo também fosse cheio do Espírito Santo. No capítulo 11, versículo 24, Barnabé estava cheio de fé e cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor. No capítulo 13, versículo 9, que nós já mencionamos, Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu Elimas o mágico. E no capítulo 13, versículo 52, os discípulos da igreja de Antioquia da Pisídia estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Satanás detesta essa expressão, mas o Senhor se alegra quando o crente está cheio do Espírito Santo. Aleluia! E para fazer a obra do Senhor, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. A primeira viagem de Paulo foi essa, com Barnabé, que maravilha! E a primeira lição que destacamos é que para fazer a obra de Deus, meus irmãos, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é apenas ser batizado com o Espírito Santo. Esse termo no Novo Testamento ele é polissêmico. Ora, claro, ele se refere ao batismo no Espírito Santo, mas ele também tem um outro sentido, que é aquele sentido que Paulo apresenta lá em Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
O que Paulo está dizendo com isso? Ele contrasta a pessoa que está cheia de bebida alcoólica com uma pessoa que está cheia do Espírito. Ou seja, assim como uma pessoa que está sob a influência do álcool, ela faz muitas coisas que ela em sã consciência não faria. O crente, diferentemente, porque ele não perde a sua razão. O nosso culto é um culto racional, mas ele está dominado, ele é controlado, ele é inteiramente dirigido pelo Espírito Santo. Ele está sim sob a influência do Espírito Santo. É isto que caracterizava o ministério de Paulo na primeira viagem. E claro, e sempre Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo. Mas meus irmãos, a segunda viagem de Paulo à Europa, após o concílio ali em Jerusalém, houve, meus irmãos, aquela desavença que eu já mencionei entre Paulo e Barnabé. Formaram-se duas comitivas. As pessoas sempre perguntam: quem errou, Paulo ou Barnabé? Por que Paulo não foi mais humilde? Por que Paulo tinha que ser tão duro com João Marcos? Por que ele não perdoou o rapaz? Porque houve aí essa divisão, era uma dupla dinâmica, como o irmão disse. Por que essa dupla se apartou? Quem errou, foi Paulo ou foi Barnabé? Barnabé também poderia ter cedido, porque afinal de contas ele estaria ao lado de Paulo, e Deus estava com Paulo. Deus já tinha revelado certamente para Barnabé a obra que Deus faria por meio de Paulo. Por que Barnabé também não cedeu? Quem errou? Eu gosto de responder dizendo quem acertou. Sabe quem acertou? O Espírito Santo. Porque a partir dali formaram-se duas comitivas, e que maravilha, Barnabé chamou João Marcos, o levou lá para Chipre, e lá formou-se certamente uma grande igreja. Ali João Marcos foi treinado. Mais adiante o próprio Paulo reconhece que João Marcos era um homem de Deus. João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos, que segundo os eruditos foi o primeiro evangelho e serviu de base para os demais. Então veja a importância daquele rapaz. Ele não tinha chamado para ser um apóstolo, para ser um missionário com uma liderança, mesmo na itinerância, como no caso de Paulo, mas ele tinha o chamado para ser um escritor. E foi graças a isto que nós recebemos a mensagem do Senhor Jesus por meio do Evangelho de Marcos, uma palavra inspirada da parte do Senhor. Mas meus irmãos, que viagem maravilhosa também foi a segunda viagem de Paulo. Ele vai lá para Tarso, sua terra natal, visita os irmãos ali, desce para a Galácia, isto é, o sul da Galácia, onde estava aquelas cidades que eu já mencionei, Antioquia da Pisídia e tantas outras, meus irmãos. Mas ele chega a um momento em que ele tinha um desejo de se estabelecer em Éfeso, porque Éfeso era uma cidade muito importante. Não era a capital da província da Ásia. A capital na época era Pérgamo, mas Éfeso seria a capital 100 anos depois. Mas já era uma cidade comercial, uma cidade muito importante, e Paulo queria estabelecer ali o seu quartel-general, e ele tinha o desejo de ir para Éfeso. Mas quando ele quis ir para Éfeso, diz a Bíblia, o Espírito Santo, porque Paulo estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não permitiu. O Espírito Santo disse não é para ir para Éfeso. Então Paulo disse: então eu vou para Bitínia. Já que eu não posso ir para Éfeso, eu vou para Bitínia. Mas o Espírito Santo também disse não. E agora Paulo, ele tinha duas alternativas: ou ele voltava para trás e revisitava aquelas igrejas por onde ele já passara, e voltava, claro, para a sua igreja mãe, Antioquia da Síria, ou ele teria que atravessar o mar Egeu e ir para a Europa. E qual foi a direção que ele recebeu da parte do Senhor? Ele teve uma visão. Ele viu um homem que certamente ele identificou pelos trajes que era um homem da Macedônia. Mas logo naquela visão ele ouviu o próprio homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entendeu que era para atravessar o mar Egeu e ir para a Europa. E que maravilha que ele atendeu a voz do Senhor e foi para lá e pregou em várias cidades. Ele chegou ali primeiramente em Neápolis, depois foi para Filipos, e Deus abriu o coração de uma mulher vendedora de púrpura chamada Lídia, e ele começou a pregar o evangelho em Filipos, e depois foi para Anfípolis,
Anfípolis, e desceu, e foi para a Polônia, e foi para Tessalônica, Bereia, foi mais ao sul, foi lá para Caia, mais precisamente para Corinto. E que maravilha que Paulo atendeu a direção do Senhor, aleluia, porque logo o Evangelho tendo atingido toda a Europa, agora eu vou dar um salto na história, a mensagem pentecostal, para me referir, claro, a como nós cremos, meus irmãos, a mensagem pentecostal, ela também invadiu toda a Europa, ela foi para a América do Norte, ela veio para o Brasil, e é por isso que nós estamos aqui também, dando glória e aleluia ao maravilhoso nome do Senhor. Sabe por quê? Aí vem a segunda lição que eu quero compartilhar, meus irmãos, a nossa agenda deve estar nas mãos do Senhor. É muito comum, irmãos, e aqui não vai nenhuma crítica, os irmãos que me acompanham pela rede social, sabem que eu utilizo aí as redes sociais até com bom humor e tal, e eu faço alguns gracejos, e meus irmãos, e eu às vezes faço um gracejo com aquele negócio de agenda aberta e tal, não tenho nada contra quem faz esse tipo de postagem, mas todos nós devemos saber que muito mais importante do que ter agenda aberta, é ter agenda nas mãos do Senhor. E a agenda de Paulo estava nas mãos do Senhor. Ele queria pregar em Éfeso, se dependesse dele, ele iria. Ele queria ir para Bitínia, se dependesse dele, ele iria. Mas ele não fez o que o seu coração mandava, ele fez o que o Espírito Santo lhe orientou. Então essa é a segunda lição, nessa segunda viagem, nossa agenda deve estar nas mãos do Senhor. Mas vamos rapidamente para a terceira viagem, a viagem à Ásia Menor e Europa, a terceira viagem. Nessas três primeiras viagens, Paulo parte da sua igreja mãe. Claro, Jerusalém era ali onde estavam os apóstolos, era ali o centro doutrinário, era ali que se discutiam as principais questões, foi ali que houve o concílio. Mas a igreja mãe de Paulo, a igreja onde ele estava ali, realmente prestava conta mais diretamente, era Antioquia da Síria. Então ele parte de lá na primeira viagem com Barnabé, na segunda viagem ele parte com Silas, e no meio do caminho, companheiros vão sendo agregados à sua comitiva, como o jovem Timóteo, como o próprio Lucas, que se insere na narrativa e começa a narrar no plural. Quando você lê o livro de Atos, você percebe que Lucas passa a fazer parte da comitiva de Paulo na segunda viagem. Na terceira viagem, mais uma vez, Paulo parte de Antioquia da Síria, com outros companheiros que ele tinha, o próprio Tito e vários companheiros que Deus foi levantando para ajudar Paulo ao longo do seu ministério. E nessa terceira viagem missionária, que está lá em Atos capítulo 18 e até o capítulo 21, Paulo passa novamente por Tarso, visita sua terra natal, passa de novo pela Galácia, o sul da Galácia, para confirmar os ânimos dos irmãos, e se estabelece na província da Ásia. Não vá confundir com Ásia Menor, porque o termo Ásia pode designar, em geografia bíblica, três lugares diferentes. O próprio continente asiático, claro que é uma porção de terra muito maior. Ásia Menor, que na verdade é uma região que é muito grande, é chamada de Ásia Menor em relação ao grande continente asiático. E dentro da região da Ásia Menor, você tem várias províncias romanas, e uma delas é justamente a província da Ásia. A província da Ásia, que à época tinha como capital Pérgamo. Paulo se estabelece, claro, em Éfeso, que era a principal cidade da província da Ásia, e ali ele fica 3 anos, e ele junto com seus companheiros, ele vai fundando várias igrejas, aquelas igrejas que são mencionadas em Apocalipse, em sentido horário, a partir de Éfeso. Aquelas 7 igrejas da província da Ásia, certamente foram fundadas pelo ministério de Paulo e seus companheiros. E nessa terceira viagem, que maravilha, irmãos, que obra maravilhosa, que obra gloriosa Deus fez ali. Paulo também, estando lá, e ele fez um grande trabalho para Deus, mas ele não ficou apenas em Éfeso, ele ficou 3 anos, inclusive
Você se lembra daquela parte em que ele, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, em meio à grande perseguição, ele escreve aos coríntios, por onde ele havia passado, não é? E ele escreve, meus irmãos, aos coríntios, nessa terceira viagem, aos coríntios. Paulo tinha ficado na Caia 1 ano e meio na segunda viagem, então ele também formou ali importantes vínculos, ele tinha importantes vínculos naquela cidade, e ele escreve aos irmãos de Corinto, dizendo: uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E chegou a hora em que Paulo teve que sair, irmãos. Paulo teve que sair de Éfeso, e ele resolveu revisitar as igrejas na Europa, e ele vai lá, visita lá aquelas igrejas, e ele também estava fazendo uma coleta, um levantamento de oferta, para ajudar os irmãos da Judeia, e ele queria chegar lá em Jerusalém, para a semana de festividades, especialmente para o dia de Pentecostes, porque à época, o dia de Pentecostes já era também uma data importante para a igreja, não apenas para os judeus, mas como o derramamento inaugural do Espírito Santo, do poder do Espírito, aconteceu no dia de Pentecostes, também a igreja se reunia nessa data, e vinham pessoas de várias regiões, de várias cidades. Ali era uma festa também da igreja, e Paulo queria chegar lá a tempo para entregar uma oferta que ele levantara durante a sua turnê, por assim dizer, na Europa, depois de ter saído de Éfeso. E meus irmãos, eu não vou me deter tanto nessa viagem, eu quero apenas comunicar a lição que eu já apresentei de antemão. Qual é a lição? Deus abre portas grandes e eficazes para obreiros fiéis, mas sempre haverá adversários. Deus abriu para Paulo uma grande porta, 3 anos em Éfeso, 3 anos fazendo uma grande obra para Deus, mas meus irmãos, não há facilidade na obra de Deus, estamos em guerra. Paulo disse para Timóteo: sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós estamos numa guerra, no nosso caso, estamos aí em meio a uma guerra cultural, mas estamos principalmente em meio a uma guerra espiritual, e por isso nós temos que nos munir da armadura de Deus. As armas da nossa milícia, diz a Bíblia, não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir toda fortaleza, todo conselho que se levanta contra Deus. Paulo, ao descrever as armas da nossa milícia, a armadura de Deus, ele citou o capacete da salvação. A nossa mente tem que estar firmada em Deus. Ele citou os calçados na preparação do Evangelho da Paz. Ele citou o escudo da fé. Ele citou a espada do Espírito, que é a única arma de ataque, e não precisa outra, porque a palavra de Deus é suficiente. Ele citou também a couraça da justiça, mas ele citou também um item, ele citou uma peça dessa armadura que muitas vezes a gente lê assim, mas nem dá muita atenção. Sabe qual é? O cinto. Quando Paulo disse, cingindo os lombos com a verdade. E alguém poderá dizer, meu Deus, para que cinto? O camarada já está com espada, já está com escudo, já está com couraça, já está com capacete, já está com os calçados na preparação do Evangelho. Cinto serve para quê? Na armadura, o cinto servia para segurar as armas. Se o cinto estivesse bem afivelado, bem firme, as armas não cairiam. Mas se o cinto estivesse frouxo, as armas poderiam cair. Meus irmãos, por que Paulo, ele compara a verdade com o cinto? Porque, meus irmãos, a verdade não pode ser afrouxada, a verdade não pode ser relativizada. Quando nós começamos a afrouxar a verdade, quando nós começamos a relativizar a verdade, nós vamos perdendo as armas, nós vamos perdendo o escudo, nós vamos perdendo a espada, e há muita gente que já perdeu a espada. Mas meu amado irmão, minha amada irmã, aperte o cinto, afivele bem o cinto, mantenha as armas da milícia, que não são carnais. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor.
Que lição maravilhosa, irmãos! Mas vamos para a quarta viagem, as horas já estão me mandando parar. A viagem de Paulo a Roma, que muita gente nem conta como viagem missionária, porque Paulo estava sendo levado como prisioneiro. Mas não se esqueça do que nós já falamos: a agenda do servo de Deus está nas mãos do Senhor, e a agenda de Paulo estava nas mãos do Senhor. Mesmo sendo conduzido como preso, a agenda de Paulo continuava na mão de Deus, e era Deus que estava controlando tudo. E não consta que Paulo tinha desejo de pregar lá entre os malteses. Não consta que Paulo queria ir para aquele lugar tão difícil de chegar. E lá eles nem falavam grego, porque os malteses eram bárbaros. E bárbaro significa exatamente não saber falar o grego. Eles não sabiam falar o grego. Então como que Paulo pregaria lá? Eles eram descendentes dos fenícios. A língua deles era difícil. Paulo não sabia, por mais que Paulo fosse um poliglota, um erudito, não consta que ele soubesse falar aquela língua difícil que os malteses falavam, aqueles bárbaros. Mas, meus irmãos, nessa terceira viagem de Paulo, que Lucas descreve, meus irmãos, lá nos capítulos 27 e 28 de Atos. Ali Paulo, depois de ter ficado 2 anos, veja quanta coisa que eu estou pulando da vida de Paulo, porque a ênfase aqui é para essas 7 viagens rapidamente e 7 lições. Eu estou deixando de citar muitos pormenores. Mas Paulo, depois de ficar 2 anos preso em Cesareia Marítima, ele pede para ser julgado por César, que na época era justamente Nero, que depois se tornaria um inimigo figadal dos cristãos, do cristianismo. Mas naquele momento Paulo pediu para ser julgado por Roma, e ali o governador falou: bom, você quer ser julgado por Roma, para Roma você será enviado. E ele, depois de 2 anos, ele foi enviado de Cesareia, ali, meus irmãos, naquela difícil viagem. E F.F. Bruce, um grande erudito do Novo Testamento, diz que a descrição da viagem para a Itália é uma obra-prima da narrativa emocionante, a narrativa de Lucas. Ele partiu de Cesareia, foi para Sidom, ali ele embarcou num navio adramitino, diz a Bíblia, isto é, de Adramítio, um porto ao norte ali da praia ocidental da Ásia Menor, perto, não muito distante de Troade. Um navio que ia para Sidom. 276 pessoas embarcaram. Paulo não estava sendo tratado como prisioneiro, estava sendo muito bem tratado. Foi permitido que alguns companheiros estivessem com ele, como o próprio Lucas, como Aristarco de Tessalônica. E, meus irmãos, aquela embarcação foi levada para o norte da ilha de Chipre, e depois, aqui resumindo, a oeste pelo mar que banha as costas de Cilícia e Panfilha, e por causa de ventos contrários, meus irmãos, ela portou em Mirra, na Lícia, para uma conexão, e todos se transferiram para outro navio, um navio de carga egípcio. E, meus irmãos, a viagem estava cada vez mais difícil, e o comandante, ele queria avançar o quanto ele pudesse, porque no inverno não dava para navegar, eles iam ter que ficar parados em algum lugar, era impossível navegar. Não pense nos grandes transatlânticos que nós temos hoje. Os navios naquela época, é até um exagero chamar de navios, eram muito, não tinha assim muitos recursos, e não dava para viajar no inverno pesado. Mas, irmãos, o comandante tentou lá parar num lugar que fosse bom para eles invernarem, mas acabaram indo para um lugar chamado Bons Portos, que apesar do nome, era o pior lugar para ficar, lugar difícil. Paulo certamente estava ali, questionando muita coisa, meu Deus, que dificuldade, mas ele foi parar, como eu disse, depois de muito tempo. Veio lá o Euroaquilão, né, que a Bíblia menciona, e tempestade, tanta coisa, o navio se despedaçou, o comandante não acreditou em Paulo, mas Deus enviou um anjo para falar com Paulo, e Paulo disse para o comandante: olha, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo, e ele me disse que ninguém vai perecer, mas temos que estar todos no navio.
E de fato, irmãos, o navio se despedaçou, mas nenhuma daquelas 276 pessoas morreu. Eles foram parar justamente na ilha de Malta, mas lá na ilha de Malta, meus irmãos, aquela ilha rochosa, meus irmãos, Paulo ficou 3 meses naquela cidade. Não estava na agenda de Paulo, certamente não estava nos seus sonhos, não estava nos seus planos, ir para a ilha de Malta, mas a agenda de Paulo estava nas mãos de Deus, e Deus levou Paulo para Malta, e lá, meus irmãos, ele fez um grande trabalho. E sabe qual foi a principal linguagem que Deus usou? Porque Paulo não falava o idioma deles. O idioma, a linguagem, principal, foram os milagres que Deus realizou. Deus começou a fazer grandes maravilhas naquele lugar. Eu vou aqui pular muita coisa, não há tempo de mencionar, mas a 4ª lição que eu quero mencionar aqui é a seguinte: além das que eu já mencionei, que eu estou tornando a repisar, estou tornando a enfatizar, a 4ª lição é a seguinte: Deus nos livra da luta, mas Deus também nos livra na luta. Muitas vezes nós queremos escapar da luta, nós oramos para não passar pela luta. Paulo teve que passar pela luta. Paulo teve que passar pelo dia da angústia, teve que passar pelo dia do sofrimento, mas na angústia, no sofrimento, Deus estava com Paulo. A Bíblia diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele está conosco na angústia, e a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Para resistir no dia da angústia, você tem que ter uma força grande. Uma força pequena não é possível, mas essa força, então, ninguém tem. Como que nós vamos resistir? É porque essa força vem do Senhor. Você não pode se mostrar frouxo, porque você tem que ter fé, porque você tem que ter confiança, mas para resistir na angústia, você precisa de uma força grande. Que força? É a força do Senhor, e é por isso que a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que maravilha, essa é a 4ª lição. E aí, irmãos, eu já vou aqui concluindo, mas a 5ª viagem de Paulo, a viagem que não está no livro de Atos, mas se você ler 1 Timóteo capítulo 1, Tito capítulo 1 versículo 5 especialmente, e a 2ª carta a Timóteo, especialmente o capítulo 4, você vai ver que Paulo, depois dos 2 anos que ele permaneceu preso, em prisão domiciliar em Roma, porque lá em Roma Paulo estava livre para pregar, embora ele estivesse numa casa, mas era uma casa que ele próprio alugara, e ele era vigiado, claro, mas ele tinha liberdade para pregar, ele tinha liberdade para evangelizar. A guarda ali romana, ele tinha liberdade para ensinar os crentes que iam até ele. Mas depois daqueles 2 anos, veja, irmãos, como Deus nos surpreende. Às vezes nós pensamos que já acabou, que o tempo já passou, que não dá mais, que não há mais tempo para fazer alguma coisa, mas Paulo ali, depois daqueles 2 anos naquela prisão domiciliar, chega ali uma notícia positiva com respeito ao seu julgamento. Paulo, ele é absolvido, e certamente ele recebeu permissão para voltar a viajar, e ele faz esta 4ª grande viagem, que a Bíblia não dá muitos detalhes, e por isso os eruditos apresentam 3 possibilidades dessa viagem de Paulo. Ele teria ido somente para Creta, onde ele deixou Tito como pastor, porque isso está lá em Tito capítulo 1 versículo 5. Ele teria passado pela Ásia Menor, porque ele deixou Timóteo em Éfeso como pastor, e ele teria, claro, passado pela Macedônia, porque foi de lá que ele escreveu a primeira carta de Paulo, a primeira carta a Timóteo, de Paulo, né? E também a Tito. Mas, meus irmãos, há outras possibilidades também, como por exemplo, Paulo poderia ter ido à Espanha,
Alguns eruditos acreditam que Paulo foi à Espanha, porque em Romanos ele menciona o desejo de ir à Espanha. A Bíblia não diz que ele foi à Espanha, mas, inclusive, há uma cidade na Espanha chamada Tarraco, né, ou Tarragona, como é conhecida hoje, que inclusive tem lá uma estátua do apóstolo Paulo, e aqueles irmãos que estão lá acreditam que Paulo esteve lá, porque havia de fato um caminho de Roma para essa cidade ali da Espanha. Então Paulo poderia ter ido também para a Espanha. Eu acredito mais que Paulo, pensando aqui numa terceira possibilidade, ele pode ter ido também à Espanha, eu acredito, mas ele certamente fez uma turnê pela Europa, digamos assim. Ele foi para a ilha de Creta também, ele foi para a Ásia Menor, onde ele acabou sendo preso, conforme a Bíblia menciona em 2 Timóteo capítulo 4. E a lição que nós apresentamos aqui, resumidamente, é uma lição tríplice, e a lição é a seguinte: podem até nos aprisionar, mas jamais poderão prender a palavra do Senhor. Por isso que Paulo disse: a palavra de Deus não está presa. Esta foi uma das ênfases de Paulo em 2 Timóteo. Outro ponto importante: o melhor lugar para o servo de Deus estar é com o Senhor, não é? Paulo, onde ele estava, Deus estava com ele. É o mesmo caso de José. José, irmãos, onde José estava, a Bíblia diz: o Senhor estava com José. José estava na casa do seu pai, a Bíblia diz: o Senhor estava com José. José foi jogado numa cova pelos seus irmãos. Deus preparou aquela cova que não tinha água, não tinha bicho, mas diz a Bíblia: o Senhor estava com José. José foi vendido para o Egito, foi para a casa de Potifar, e lá na casa de Potifar, a Bíblia diz: o Senhor estava com José. José foi caluniado, acabou sendo levado para a prisão, mas lá na prisão, um preso comandou outros presos, porque a Bíblia diz: o Senhor estava com José. E logo José se tornaria o governador do Egito, Zafenate-Paneia, porque o Senhor estava com José. Que maravilha, irmãos. A lição, portanto, aí é esta: o melhor lugar para estar é onde o Senhor estiver. Nós devemos estar com o Senhor. E outra coisa, não importa quanto o servo de Deus já tenha vivido ou já tenha passado, Deus sempre nos surpreenderá com novas oportunidades. Paulo não imaginava, irmãos, depois daquela prisão em Roma, que ele faria outra viagem. E que viagem não foi aquela? Foi uma viagem grande. Ele foi possivelmente até para a Espanha. Imagine que viagem foi aquela, que não está em Atos, mas você percebe nas epístolas, especialmente as epístolas pastorais, que Paulo fez esta grande viagem, esta quinta grande viagem. E eu sei que muita gente está na expectativa, apesar das horas estarem avançadas. Eu já vou terminar, mas talvez muita gente está perguntando: irmão Ciro, mas o irmão falou de 7 viagens, até essa quinta aí, ainda deu para entender mais ou menos, mas e a sexta? A sexta viagem, irmãos, que Paulo fez, é a viagem que ele menciona lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, capítulo 4, versículo 7 e 8, quando ele não estava mais numa prisão domiciliar, ele estava na verdade numa masmorra, na conhecida prisão mamertina, que está até hoje lá em Roma. Quem visita Roma conhece ali aquela prisão, a prisão mamertina. E ali Paulo, ele naquela masmorra, ele conseguiu escrever a sua última epístola, 2 Timóteo, e ele disse a certa altura: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Sabe do que Paulo estava falando? Ele estava falando da sexta grande viagem que ele fez, ou que ele faria, quando ele disse essas palavras. Que viagem foi aquela? Foi a viagem que Paulo fez para o paraíso, para estar com o Senhor. Irmãos, o martírio de Paulo não é descrito na Bíblia, porque Lucas termina Atos de maneira triunfal.
mencionando ali Paulo preso na sua prisão domiciliar, pregando livremente o Evangelho. Mas quando você lê as epístolas pastorais, você vê que Paulo foi martirizado. Ele diz que já estava sendo oferecido como libação, e os historiadores dizem que ele foi decapitado. O tempo não me permite aqui mencionar detalhes importantes, mas Nero se voltou contra a igreja. Nero, o mesmo Nero a quem Paulo apelara, porque ele era o César, quando Paulo apelou a Roma, Nero se volta contra os cristãos. Nero ali incendeia Roma, boa parte de Roma, e põe culpa nos cristãos. Os cristãos começam a ser mortos, os cristãos começam a ser queimados vivos, os cristãos passam a ser costurados dentro de peles de animais e lançados às feras para serem despedaçados. Paulo foi caçado como um criminoso e teria sido preso em algum lugar na Ásia Menor. Não há tempo aqui de entrar em pormenores, mas na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, ele menciona isso. E ele levado então para Roma, depois de pouco tempo, ele é morto, ele é decapitado, a sua cabeça rola pela terra, mas o seu espírito parte nessa sexta viagem, aleluia, em direção ao paraíso. Ele que havia estado lá, meus amados irmãos, no terceiro céu, no paraíso, ele agora parte para lá, onde está até hoje, sendo consolado, consciente. O seu corpo está na terra, ele foi decapitado, mas a sua alma e o seu espírito estão com o Senhor no paraíso. Que viagem maravilhosa foi essa! Paulo partiu aqui da terra, o seu espírito embarcou. Assim que ele, na verdade, teve a sua cabeça cortada, o seu espírito partiu e está no terceiro céu, no paraíso. Mas, meus irmãos, nós vamos agora falar, para concluir, da última viagem de Paulo. E é maravilhoso falar dessa última viagem, sabe por quê? Porque nós também vamos participar dela. Aleluia! A última viagem de Paulo, a sétima grande viagem de Paulo, sabe qual é? É a que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. O mesmo Paulo disse: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E antes ele disse que ele trará consigo aqueles que morreram em Cristo, os mortos em Cristo, e Paulo é um deles. Aquele seu ente querido, meu irmão, também é um deles. Aquela sua ente querida, aquele seu amigo, aquela sua amiga, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, que partiram e deixaram uma lacuna tão grande, um vazio, mas eles estão no paraíso, eles estão lá com Paulo, eles estão sendo consolados. E vai chegar o momento que vai acontecer essa sétima viagem, que vai ter uma escala aqui na terra, no caso de Paulo, para nós que estivermos vivos, e nós cremos que estaremos, aleluia, a viagem começa aqui, mas para Paulo começa lá no paraíso, vai fazer uma escala aqui na terra. Paulo vai sair do paraíso, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e Paulo vai descer. Os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar naquele grande dia. Nós não precederemos, diz a Bíblia, os que dormem. Eles vão ser transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Aleluia. Os vivos também serão transformados e vão formar um único grupo com os mortos em Cristo, que também foram transformados e glorificados. E agora, a partir da terra, a viagem começa para os vivos, mas para os mortos em Cristo já começou no paraíso. Eles vieram até a terra, fizeram uma escala aqui, mas agora o grupo todo junto parte em direção do Senhor nos ares. Iremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta, meus irmãos, é a sétima viagem. Não há tempo para pormenorizá-la, mas se nós pudéssemos aqui mencionar, mas eu disse que cada uma dessas viagens traz consigo uma lição. Da viagem sexta, eu acabei não citando, a lição é: o nosso galardão está garantido.
porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Essa é a 6ª lição. Agora, a 7ª lição, aleluia, devemos estar preparados para a grande viagem da igreja, aleluia, que há ao encontro do Senhor. Essa é a grande viagem. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós somos a igreja do arrebatamento, mas não somente nós. Agora talvez alguém fique decepcionado com o que eu vou falar. A igreja de Paulo também é a igreja do arrebatamento. A igreja do 1º século é a igreja do arrebatamento. A igreja do 2º século é a igreja do arrebatamento. A igreja do 3º século é a igreja do arrebatamento. A igreja do 4º século é a igreja do arrebatamento. A igreja do 10º século, para resumir, é a igreja do arrebatamento. A igreja do século 20 também é a igreja do arrebatamento. E a igreja de hoje também é a igreja do arrebatamento. Mas por que, irmão Ciro? Porque os mortos em Cristo também fazem parte dessa viagem. Só que eles vão começar no paraíso e vão vir para a terra. Aqui, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Nós vamos formar um grupo junto com eles. E essa vai ser a igreja do arrebatamento. Você entende agora a promessa de Jesus para aquela igreja? Quando ele disse que como guardaste a palavra da minha profecia, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. Muita gente não entende, como assim? A igreja de Filadélfia, eles não morreram, então Jesus não guardou coisa nenhuma, porque eles morreram. Então, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Só que há muitas promessas, irmãos. Há muita gente que gosta daquele bordão: crente que tem promessa não morre, não é verdade? Mas na verdade a promessa que Deus faz se cumpre mesmo que a pessoa morra. Leu lá já Hebreus capítulo 11, aqueles que morreram sem alcançar a promessa, mas eles vão alcançar a promessa. Quando? No dia do arrebatamento da igreja. A igreja de Filadélfia também, Deus vai cumprir a promessa que lhes fez. Qual é a promessa? De que eles não vão passar pela hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Sabe por quê? Porque a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. E isso não é só privilégio dos vivos, é privilégio também dos mortos em Cristo, porque eles já estão com o Senhor, é verdade, mas eles vão vir até a terra e vão ressuscitar antes do início do período tribulacional. Aleluia. Isso não te comove, meu amado irmão? Isso não te comove, minha amada irmã? Esta é a 7ª viagem. Esta é a última viagem. Você está preparado? Você está preparada para esta grande viagem? A Bíblia diz: qualquer que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Aleluia, glória ao maravilhoso nome do Senhor. Aleluia. O clarim já nos alerta, nosso coração desperta, pois a vinda é bem certa de Jesus, de 1000 anjos rodeado, para o crente preparado. Cristo volta coroado, aleluia. Lá nas bodas do Cordeiro sentaremos prazenteiros. Ó que gozo verdadeiro com Jesus, para sempre gozaremos e com Cristo reinaremos, sua glória fruiremos, aleluia. Sim, à mesa sentaremos e com Cristo reinaremos. Quão felizes nós seremos com Jesus, para sempre gozaremos e com Cristo reinaremos, sua glória fruiremos, aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto, tens o teu perdão bem certo, salvo estás. Voz de júbilo ouviremos, e no céu nos cante nessa noite. Cristo breve nós veremos. Ora matárias,
Lebarabatasi me varastos. Rebatami que mereva sasta. Rabasi que me esta rabatash. Libereva sabi esta cabe. Lamario narach nasti. Regeveda nastichera. Lantrefiteras. Lamiodra basta lá. Rabada, gacheira, madra, radra, ridefite, andrefaste, lembereva naste. Lamiorestaraia, ladrafafia. Receba renovação nesta noite. Jesus te renova. Jesus renova o seu ministério. Ainda não acabou, não. Deus te surpreende nessa noite. Deus surpreendeu Paulo, que achou que tinha acabado, mas ainda tinha uma viagem grande para fazer. E depois também, se Cristo não voltar em breve, como nós estamos esperando, viajaremos para o paraíso, mas de lá também viremos com Ele e estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.